Boa noite, meus irmãos e irmãs. Estou aqui para mais um estudo da Palavra do Senhor. Toda terça e todo sábado, 8 horas da noite, 18 horas, ou melhor, às 20 horas, né? Eu estou aqui para uma live para trazer um estudo da Palavra do Senhor. Então, se os irmãos quiserem acompanhar, estão convidados, né? Então, o título do nosso estudo de hoje é Os Pregadores do Fim. Os Pregadores do Fim. Então, vamos orar para começar este estudo. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado por mais um dia que o Senhor nos deu, por esse momento aqui na sua presença, e que o Senhor me ajude na transmissão da sua palavra. A palavra é sua, não é minha. Eu sou apenas um instrumento em suas mãos. E é nesta condição que quero estar, como instrumento. Aquele que o Senhor quer usar e usa. Que os teus servos que estão do outro lado desta linha na internet, que venham ser edificados, alimentados e possamos estar nos preparando a cada dia para a sua volta. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Os pregadores do fim. Eu tenho ouvido, meus irmãos, algumas pessoas dizendo que Jesus não vai voltar agora porque tem muitas nações que nunca ouviram falar de Jesus. E Jesus só vai vir quando o evangelho for pregado em todo o mundo. Mas será que esta responsabilidade é da Igreja de Jesus? Será que realmente é a Igreja de Jesus que vai terminar a obra que foi começada do evangelismo? Então aqui em Mateus, capítulo 24, o verso 14, que é onde as pessoas falam, né? E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. E será pregado. E será pregado. Aqui não está dizendo que é a igreja que vai pregar. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Então eu sempre falando com o Senhor, Senhor, se o evangelho vai ter que ser pregado em todo o mundo, e muitas nações ainda não ouviram o evangelho, como é que o Senhor vai voltar agora? Então o Senhor me deu o entendimento desta palavra, né? Então nós devemos estar atentos para ouvir a palavra de Deus com atenção. Então, a Igreja de Jesus, ela começou esse evangelismo no primeiro século, né? Então, Deus, ele escolheu um homem chamado Abraão. E a este homem, ele deu a responsabilidade de que todas as famílias da terra fossem abençoadas através dele. Através dele. Como era essa bênção? Essa bênção é a pregação do Evangelho de Jesus Cristo, para que estas pessoas
creem e recebam a salvação em Jesus Cristo. Esta é a bênção. Jesus veio cumprir aquela exigência, né, do Pai. Ele deu a vida dele para que todos aqueles que querem esta salvação recebam. Em João 11 diz: veio para os seus, né? Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, Deus, ele escolheu Abraão, escolheu a descendência de Abraão. E da descendência de Abraão, de um dos descendentes de Abraão, que era a tribo de Judá, da tribo de Judá veio o rei Davi, da descendência de Davi viria o descendente da mulher que Deus prometeu lá no Éden, que viria para salvar a humanidade, e ele veio há quase 2000 anos atrás, que já está perto de completar 2000 anos que ele foi para o céu. Ele veio, mas os descendentes de Abraão, que tinham esta promessa de receber esse profeta, de receber o Filho de Deus, de receber o Messias, eles rejeitaram. Então o Messias veio, mas eles não creram, eles rejeitaram. Então foi dado às outras nações, né? Os estrangeiros, como se diz, né? As outras nações tiveram a oportunidade de receber esse Messias, não pregado, né, pelos judeus, pela nação de Israel, mas os discípulos, que eles eram judeus, mas a nação rejeitou o Messias. Então, esta mensagem foi para os estrangeiros, né, as outras nações que não conheciam Deus. E estas pessoas dessas outras nações vieram a Jesus crendo nele, recebendo como Salvador. E eles saíram anunciando essa mensagem que era dos judeus, que era para os judeus fazerem. Mas devido a eles rejeitarem o verdadeiro Messias, então foi tirado deles, dos judeus, dos israelitas, este privilégio de anunciar esta mensagem. Então, em João 1,12 diz: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, nós, os gentios, né, os pagãos, as outras nações, foi dado esse direito, porque os judeus não creram, rejeitaram. E assim a Igreja de Cristo foi formada. E assim a Igreja de Cristo foi fundada. E ela saiu anunciando a mensagem de salvação. Mateus 27, os versos do 24 ao 25 nos diz assim. Mateus 27, 25 e 26. E o povo todo respondeu. Acho que eu fiz aqui. Mateus 27, 25. E o povo todo respondeu: caia sobre nós o seu sangue, sobre nossos filhos. Então,
Então, o povo aqui, ele não creu em Deus, ele não creu em Jesus como seu Messias. Ele diz, caia o sangue dele. Nós não acreditamos nele, nós queremos mesmo Barrabás, nós queremos o mundo, nós queremos outra pessoa, nós não queremos esse Messias. Então o povo de Deus rejeitou o Messias e preferiu Barrabás, que representa o mundo, né? Nós devemos ter muito cuidado. Cuidado. Em Atos 18, olha bem aqui, Atos capítulo 18, do 5 e 6, Atos 18, 5 e 6, nos diz o seguinte: quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Opondo-se eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes: sobre a vossa cabeça o vosso sangue, eu dele estou limpo, e desde agora vou para os gentios. Então, eles perderam a oportunidade de pregarem a mensagem de salvação aos gentios, de alcançarem todas as famílias da terra, como foi anunciado, como Deus disse para Abraão. Todas as famílias da terra conheceriam esta bênção, seriam abençoados pela descendência de Abraão. Eles iriam pregar esta mensagem, a mensagem de salvação em Jesus Cristo. Eles não creram. Esse privilégio foi tirado deles, eles não quiseram. E foi entregue aos gentios. Então, o apóstolo Paulo, ele disse para os judeus: vocês não querem, vocês estão rejeitando, pois agora eu vou para os gentios. Agora a oportunidade é deles. Porque primeiro Jesus veio para os judeus. Jesus veio para o povo de Israel, Jesus veio para os descendentes de Abraão, mas eles não quiseram, eles rejeitaram, eles preferiram Barrabás, crucificaram Cristo, rejeitaram, o sangue dele caia sobre nós. E Jesus é Salvador, ele veio salvar, ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Mas essa mensagem primeiro seria pregada pelos judeus, mas eles não quiseram, os israelitas não creram. Então, os gentios tiveram essa oportunidade de sair anunciando esta mensagem de salvação ao mundo. Então, a Igreja de Cristo foi organizada, né? Os apóstolos pregaram a palavra para os gentios e eles aceitaram a mensagem de salvação em Jesus Cristo. E a igreja de Jesus foi crescendo e saía pregando por todas as partes, por todas aquelas cidades ali perto, por todo aquele mundo da época, aquelas nações. Então, a igreja pregava, a igreja era perseguida. A igreja, quanto mais perseguida, mais anunciava a mensagem de Deus. Então, a igreja, ainda hoje, prega a palavra de Deus. Mas será que esta igreja vai continuar aqui até o fim dos tempos? Até Jesus voltar, essa igreja vai estar aqui?
Então, em Mateus capítulo 24, 14, Jesus diz: e será pregado este evangelho do reino para todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então, virá o fim. O fim. O fim de quê? O fim da pregação do evangelho pelos gentios, pela igreja, né? Pelos gentios, que somos nós, a igreja, considerados, né? Agora, quando uma pessoa aceita Jesus, ela deixa de ser gentia, né? E passa a ser filho de Deus. Então, esses filhos de Deus, por adoção, eles saíram anunciando, mas eles vão sair desta terra. Aqui em Apocalipse, capítulo 7, Apocalipse 7, diz o seguinte, Apocalipse 7, 4, nos diz assim: então ouvi o número dos que foram selados, que eram 144.000, de todas as tribos dos filhos de Israel. Então, nos últimos tempos, né, nos últimos dias, Deus vai selar 140.000 judeus, 1.000 israelitas. E então ouvi o número dos que foram selados, que eram 144.000, de todas as tribos dos filhos de Israel. Então, de cada tribo, Deus vai selar os seus 12.000. Então, estes, nos últimos dias, sairão por todas as nações, anunciando a salvação em Jesus Cristo. Então, Deus vai escolher estas pessoas. Elas vão ser os pregadores do final dos tempos. Nesse tempo, eu creio que a igreja não vai estar mais aqui. A igreja já estará com Cristo. Pode ser que a gente ainda veja ou não, não é? Mas aqui no capítulo 7 de Apocalipse diz que Deus é o próprio Deus, né? Então ouvi o número dos que foram selados, e era 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Então, era para ser Israel, a nação escolhida por Deus, para que ele reinasse de Jerusalém. Os descendentes de Abraão, mas eles rejeitaram. Então, os gentios que se converteram a Cristo fizeram esse trabalho até agora, né? Mas eles serão tirados, a igreja de Cristo será tirada. Mas Deus vai mandar este povo, nos últimos dias, pregar a palavra dele para todas as nações, né? E também Deus, no capítulo 11 de Apocalipse, capítulo 11, 3, nos diz assim: darei as minhas 2 testemunhas, que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. São estas 2 oliveiras. Então, Deus vai escolher 2 testemunhas, 2 pessoas escolhidas por Deus. Essas pessoas
eu creio que seja também israelitas. E eles vão estar em Jerusalém, anunciando a palavra de salvação em Cristo Jesus. Estas duas testemunhas irão pregar a palavra de Deus, a velha e a nova aliança. A velha aliança profetiza sobre o Messias, e a nova aliança, que é o Novo Testamento, ela mostra o cumprimento destas profecias, porque Cristo já veio e já pagou o preço pela salvação dos seres humanos. E essas duas testemunhas estarão em Jerusalém, anunciando esta salvação. Então, aqui no capítulo 11 de Apocalipse, versículo 1, nos diz o seguinte: foi-me dado, 11, 7, aliás, 11, 13 eu já li. É do 7 ao 12, que diz assim, já li o 13, 3, que diz: darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Então, estas duas testemunhas passaram 3 anos e meio pregando a palavra de Deus. E neste tempo, todos irão ver. Aqui do verso 7 ao 15 nos diz assim: quando tiverem, então, concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará. Então, quando essas testemunhas concluírem a pregação do Evangelho para todo mundo, então a besta, que é o falso profeta, que é Satanás governando através deste homem, ele vai vencer estas testemunhas, vai matá-las. E o versículo 8 nos diz: e o seu cadáver ficará, e o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Esta grande cidade se chama Jerusalém. É lá que essas testemunhas estarão. E esta cidade é chamada de Sodoma e Egito. Ela é chamada assim porque ela se prostituiu com outros ídolos. Ela vai aceitar o anticristo como sendo o seu Messias. E diz onde também o seu Senhor foi crucificado. Foi lá que Jesus foi arrastado pelas ruas de Jerusalém, carregando uma cruz, sendo chicoteado, esbofeteado, zombado, escarnecido, até fora de Jerusalém, e foi crucificado. Então, vai ser lá que essas testemunhas vão ser mortas. E diz aqui no verso 9: então muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas. Quer dizer, todos estarão de olho, estarão assistindo. Essas testemunhas pregarão durante 3 anos e meio. As televisões vão anunciar. A internet vai mostrar. Os jornais escritos, revista,
tudo vão falar da pregação, do ensino destas testemunhas. Todas as pessoas vão ouvir a palavra de Deus. Todos irão ouvir a mensagem de salvação. Então, quando elas concluírem o ensino da palavra, então Deus vai permitir que o anticristo mate elas. E diz o seguinte, né? Tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio. Quer dizer, eles não vão permitir que elas sejam enterradas. Ali é o triunfo, né? É o troféu. Matei essas testemunhas do Messias, do Deus vivo que estava incomodando o mundo. Ali é como se fosse um troféu do anticristo. Então, elas não serão enterradas. Ficarão lá expostas na cidade de Jerusalém. E não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles. Realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. A palavra para essas pessoas era tormento. Eles não aguentavam ouvir a mensagem de salvação. Então, eles deram festas em todo o mundo, porque estas 2 testemunhas, estes 2 profetas que Deus escolheu para os finais dos tempos, foram mortas. Mas depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que os viram sobreveio grande medo. E as 2 testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes: subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Então, meus irmãos, é o povo de Israel, escolhido por Deus, através dessas 2 testemunhas, através daqueles 140.000 escolhidos das tribos de Jacó, as descendências de Abraão. Eles serão os últimos pregadores da palavra de Deus. Neste tempo, a igreja de Jesus não estará mais aqui. A igreja de Cristo estará no céu, nas boldas. Quem estará aqui são aqueles que rejeitaram Jesus. Tanto aqueles que se diziam igreja de Jesus, mas que não creram nele de verdade. Não estavam obedecendo a sua palavra. Não cria nele como seu único e suficiente Salvador. Não estavam dispostos a renunciar à sua vida. As suas coisas eram mais importantes para eles do que o próprio Jesus. E eles ficaram. E aqueles que nesse período quiserem sair anunciando a palavra de Jesus, vão pagar com a sua própria vida, vão ser presos, vão ser mortos. Aqui em Apocalipse 13, o 10 nos diz assim: se alguém levar para cativeiro vai.
meus irmãos, já estão fazendo os lugares de prender estas pessoas, que nos últimos dias vão reconhecer que Jesus era o verdadeiro Filho de Deus. A essas pessoas que vão querer, nos últimos dias, seguir a Jesus de verdade. Jesus está dizendo o seguinte: se alguém levar para cativeiro irá. Já estão fazendo, assim como fizeram com o povo de Deus. Vocês já sabem, né? Mataram os judeus. Também vão fazer com aqueles que se levantarem nesse tempo dizendo que não servem a besta, são de Jesus. E Jesus diz: se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Então você vai ter que perseverar e ser fiel até a morte. Nesse tempo, quem quiser pregar o evangelho nesse tempo, vai sofrer esse dano. Então, Israel vai se converter nesse período, porque eles rejeitaram quando Jesus veio a primeira vez. Então, a igreja de Jesus não vai ficar pregando o evangelho aqui até o final, até na volta de Jesus visivelmente. Jesus veio uma vez na terra para morrer. Jesus vai vir outra vez na terra para governar. A igreja de Jesus não vai ver Jesus aqui na terra. Jesus não vem buscar a igreja dele aqui na terra. Preste atenção. Então, Jesus, ele está chamando os crentes, a igreja dele, para o arrependimento. Jesus diz em Mateus 24:14, ele diz: então virá o fim. Então, o evangelho vai ser pregado em todo mundo. Então virá o fim. Esse fim significa que ele vai voltar já nesse finalzinho e não vai ter ninguém mais oportunidade de sair pregando, porque o fim vai chegar e o evangelho já está pregado em todo mundo, porque as duas testemunhas e aqueles 140.000 escolhidos por Deus pregarão em todo mundo. Preste atenção, meu irmão. Se você está acomodado, pensando que Jesus não vai voltar logo, seja bem-vindo, Jonatas, porque o evangelho não foi pregado em todo mundo, preste atenção, a sua vida. Então é bom lembrar que o Mateus capítulo 24 foi escrito mais para os judeus do que para a igreja. Então a igreja está vivendo as dores de parto. Aqueles que ficarem, depois que a igreja for tirada dessa terra, inclusive Israel, vão viver o juízo de Deus. Por que o juízo de Deus? Porque eles não se arrependeram. Então vão sofrer as consequências para poderem se arrepender. Então preste atenção, meu irmão. Se prepare. Jesus está voltando. Os sinais estão aí. Isto começou em 2020. Jesus começou a anunciar através dos seus profetas, através dos seus mensageiros, através dos sinais no céu, na terra, no mar, em toda parte, para a igreja se preparar. Então,
aqui em 2 Tessalonicenses 2, 2 Tessalonicenses 2, que acho que os irmãos já sabem até de cor, que eu já tenho usado muito esse texto, mas eu vou usar mais uma vez, porque às vezes tem uma pessoa que ainda não ouviu. Então, 2 Tessalonicenses 2, do 6 ao 8, nos diz assim: E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca, e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Então, quando a igreja sair dessa terra, meus irmãos, Satanás vai assumir o controle deste mundo. A igreja não vai estar aqui para continuar pregando o evangelho. Então, quem vai pregar o evangelho vai ser esses escolhidos por Deus para estes últimos dias. E o evangelho vai ser pregado em todo o mundo. Todo o mundo vai ouvir a mensagem de salvação. Então, aqui em Mateus capítulo 25, no capítulo 25, verso 5, nos diz o seguinte: Mateus 25, 5. E, tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Então, quando Jesus subiu aos céus, a igreja foi organizada e os discípulos começaram a anunciar a mensagem de salvação. Muitas pessoas foram aceitando a Cristo Jesus como Salvador de suas vidas. A igreja foi organizada e saiu pregando por todo o mundo esta mensagem de salvação, esta mensagem de que o noivo iria voltar, que as pessoas precisavam crer e receber Jesus como Salvador de suas vidas. Ele era o Messias. Muitos foram crendo e foram pregando a palavra, e a palavra foi anunciada. Aqui o verso 6 nos diz o seguinte: Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito: Eis o noivo, saí ao seu encontro. Então, à meia-noite significa densas trevas. Meus irmãos, o mundo está mergulhado no pecado. A gente olha para a igreja, eu nunca imaginei que a igreja de Jesus estivesse como está. Igreja de Jesus não, porque a igreja de Jesus é aquela fiel, mas estas pessoas que se diziam de Jesus e que não têm compromisso com Deus, trouxeram uma nova pregação, um novo evangelho que não é o que Cristo deu. E a igreja deixou de anunciar a volta do noivo, a volta do Salvador, deixou de pregar a salvação em Jesus Cristo, passou a pregar prosperidade, passou a pregar mordomias, passou a pregar muitas outras coisas. E isto foi adormecendo a igreja. E a igreja dormiu. Agora, no verso 6 diz: à meia-noite ouviu-se um grito. Essa meia-noite é trevas, é pecado. O mundo está em trevas, coberto de pecado, de trevas, porque a igreja dormiu. A igreja deixou de pregar salvação em Jesus Cristo, passou a pregar mordomia. A igreja deixou de pregar a volta de Jesus
passou a pregar a vida boa na terra. Agora chegou a meia-noite. Em 2020, começou-se o grito para a noiva acordar, para as virgens acordarem, para se prepararem. O noivo está voltando. Então, este grito é para despertar esta noiva, para se levantar, para vir ter comunhão com Cristo. Então, as virgens precisam acordar, certo? Então, aqui no 25:1 diz o seguinte: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Jesus diz 10 virgens, elas saíram a encontrar-se com o noivo. Só que 10 virgens, 5 dessas eram nécias. E o versículo 5 nos diz o seguinte: 25, 5. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Então, essas virgens foram todas, pegaram as suas lâmpadas e saíram ao encontrar-se com o noivo. Mas o noivo tardou, o noivo custou. Então, Jesus vai fazer 2000 anos que foi para o céu. Tardou, está muito tempo, é muitos anos. E essa noiva deixou de anunciar a volta de Jesus, deixou de pregar salvação em Jesus e adormeceu, se acostumou com as coisas do mundo, se agarrou às mordomias do mundo. Agora chegou a hora de despertar, de desprender dessas coisas, de sair dessas coisas. Então, 10 virgens, 5 nécias e 5 prudentes. Verso 3 nos diz assim: as nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Então, 2 de 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias não tomaram as suas lâmpadas. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Então, as nécias não tinham azeite. A lâmpada aqui é a nossa vida. O azeite é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o selo do salvo. Quem não tem o Espírito Santo não é de Deus. Então, vamos lá para Romanos 8, capítulo 8, os versos do 9 ao 11. Nos diz assim: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Jesus, que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Então, o Espírito de Deus
é o selo do Espírito. Aqui do 14 ao 16 nos diz o seguinte: pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, o Espírito de Deus é o óleo, é o selo. O Espírito é a garantia de que o crente verdadeiro, o prudente, é filho de Deus. Aqui diz que as nécias não levaram óleo, levaram só as lamparinas. Mas as prudentes, então vamos lá para Mateus 25. Mateus 25 nos diz, 25, 3, 4. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. Então, as prudentes, elas tinham o azeite, elas tinham o Espírito Santo. A Bíblia diz que todas dormiram, todas aquelas virgens dormiram, todas. Mas as prudentes dormiram, mas tinham o azeite, tinham o Espírito Santo. As nécias não levaram, não tinham, não estavam preparadas, não creram de verdade em Cristo. E chegou a hora de acordar. O grito está sendo dado. Então a igreja precisa acordar. Precisa sair deste sono. Precisa se preparar. Precisa estar pronta para subir. Não é hora mais de dormir. Não é hora de estar agarrado com as coisas deste mundo. Precisa se posicionar. Precisa estar pronto, pronta para sair deste mundo de trevas. O versículo 5 nos diz: e tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Então, chegou a hora de acordar. O noivo está voltando. À meia-noite, ouviu-se um grito. 2020, este grito começou a ser dado. Jesus começou a mandar sinais nos céus, no sol, na lua, nas águas, nos mares, na terra, de todos os jeitos. E ainda hoje Ele está dando. E nós devemos ficar atentos, né? Porque o noivo está voltando. Lá em Mateus capítulo 6, nos diz o seguinte, Mateus não, Apocalipse. Apocalipse 6 nos fala de 4 cavalos, né, e seus cavaleiros. Mas eu vou ler só o versículo 8, que é o mesmo de Ezequiel. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno estava seguindo, e foi-lhes dada autoridade sobre a 4ª parte da terra, para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Meus irmãos, nós estamos vivendo isto bem daqui. É o mesmo que eu já mostrei em outros estudos de Ezequiel, capítulo, se eu não estou enganada, capítulo 14. É as mesmas coisas. É os juízos maus que Deus mandou sobre o povo dele naquele tempo que estavam na idolatria. Abandonaram a Ele. É o mesmo que Ele está mandando para o mundo agora.
principalmente para a igreja, porque não está se arrependendo dos seus pecados, não está se curvando ao seu Senhor. E isto está vindo, as guerras estão aí. É só o que se ouve falar. As guerras estão estourando por todos os lados. A peste já veio e está vindo, não acabou. Não acabou. Então diz aqui: e olhei, e eis o cavalo amarelo, e o seu cavaleiro sendo chamado Morte. E o inferno o estava seguindo, e foi-lhes dado autoridade sobre a 1/4 da terra. Quem deu essa autoridade? O próprio Deus, para matar a espada. Guerra, meus irmãos. Pela fome. O que é que a gente ouve falar em fome? Com guerra vai ter muita fome. Com a mortandade, as pestes. E por meio das feras da terra, meus irmãos. Igreja de Jesus, se arrependam. Se arrependam. Vamos voltar ao primeiro amor. Vamos voltar para o nosso Senhor. Que o verso 6 de Mateus 25 diz: mas à meia-noite ouviu-se um grito. Eis o noivo, saía ao seu encontro. É a igreja que vai ao encontro do noivo. Não é o noivo que vem à terra, não. Lá em Atos 1, lá em Atos capítulo 1, antes de Jesus, depois que Jesus subiu ao céu, ele, depois que foi coberto pelas nuvens, deixa eu ler lá em Atos capítulo 1, Atos 1, deixa eu ver se é capítulo 1, verso, deixa eu ver se é 1, se é 2. Então, os anjos que viram os apóstolos, né, olhando para o céu, e estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto aos céus, virá do modo como o viste subir. Então, para a igreja, ele vai vir como subiu. Como foi que os apóstolos viram Jesus subir? Viram ele subir nas nuvens. Não foi num cavalo. Ele não subiu num cavalo com anjos tocando trombeta, não. Ele subiu só ele mesmo. É assim que ele vai vir, vai ficar nas nuvens como ele subiu. Das nuvens ele vai chamar a igreja. Das nuvens a igreja vai ao encontro dele. Preste atenção, meu irmão. Preste atenção, minha irmã. Jesus está voltando. Ele não tarda. Vamos nos voltar para ele. Vamos preparar nossa vida. Vamos nos arrepender dos pecados. Então, Mateus 24:14 diz: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Este fim será quando Jesus vier reinar na terra. E quem vai pregar são os judeus. Não vai ser a igreja. Nesse tempo a igreja não estará aqui. Nesse tempo a igreja vai vir com Jesus. Então é hora de nos prepararmos. As guerras estão chegando. A fome também. As pestes já estão aí. O cavalo branco não é o anticristo, não. O cavalo branco são as pestes. Esses 4 cavalos são os 4 juízos maus
que Deus está mandando para as nações que rejeitam a Ele. Então, prestemos atenção. Como está a nossa vida diante de Deus, diante de Cristo. Ele está voltando para levar aqueles fiéis, aqueles que estão crendo verdadeiramente nele. Estão crendo nele como seu único e suficiente Salvador. Então, vamos pensar realmente na nossa vida, como é que nós estamos. Então, Jesus está vindo. Eu vou ler bem aqui, Ezequiel, capítulo 14, verso 12, diz assim: Veio ainda a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, cometendo graves transgressões, estenderei a mão contra ela e tornarei estáveis o sustento do pão. E enviarei contra ela fome e eliminarei dela homens e animais. Vou ler bem aqui o 19, o 21. Porque assim diz o Senhor Deus, quanto mais se eu enviar os meus 4 maus juízos, a espada, a fome, as bestas feras, que são os animais ferozes, e as pestes contra Jerusalém para eliminar dela homens e animais. Então, estes 4 cavalos que fala no Apocalipse são esses 4 maus juízos de Ezequiel, capítulo 12, do 12 ao 21. Se quiser ler, pode ler. E o primeiro cavalo branco, as pestes, já estão aí. O segundo, o vermelho, as guerras já estão estourando. Só olhar, meus irmãos. E com a guerra vem a fome, que é o cavalo preto, que ninguém vai ter condição de comprar nada para comer, porque não vai ter dinheiro. E com a fome, as guerras e as pestes vem morte, meus irmãos. Com a fome exagerada, os animais vão sair das florestas. Muitas pessoas estão querendo ir para os interiores. Os animais vão sair, vão comer. Aqui diz. Então não queiramos nos afastar do nosso Deus. É tempo de nos aproximarmos de Cristo. Então vamos cuidar da nossa comunhão com Cristo. Não vai ser a igreja que vai pregar nos últimos dias. Quem vai pregar nos últimos dias são os israelitas. É o povo que desde o começo era para ter feito isso. Então que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude a voltarmos para Ele o mais rápido possível para o primeiro amor. Crer, orar, jejuar, reunir a família, sair pelas ruas falando do grande amor de Jesus, do sacrifício que Ele fez por cada um de nós. Então que o Senhor nos abençoe. Então vamos orar. Se você que está nessa live, ainda não recebeu Jesus, ouviu essa mensagem, entendeu, e quer receber Ele no seu coração, então ore comigo agora. E você, meu irmão, creia na palavra de Jesus. Não queira ficar aqui para o reinado do anticristo. Senhor Jesus, eu te aceito agora como meu Salvador. Entra na minha vida. Que teu Espírito encha o meu coração, que eu venha ficar cheia do óleo, do Espírito. Eu quero ficar selada com o selo do Espírito, porque eu quero ir com o Senhor na sua volta. Quando o Senhor vir buscar a sua igreja nas nuvens, eu quero ir. Perdoe-me, eu me arrependo dos meus pecados. Em nome de Jesus. Amém. Se você creu, recebeu, crendo verdadeiramente. Então, Jesus
agora é o seu Salvador e o seu único Senhor. Se arrependa, se afaste do pecado. Todo o mal, tudo de errado. Vá para uma igreja que pregue a verdadeira palavra do Senhor. Não essas igrejas que estão pregando só prosperidade. E vá se congregar. E vá estudar a Bíblia. E comunhão com Ele. E agora é tempo, é tempo, é tempo. Então, passe essa live para frente, se você achar realmente que o que eu estou falando aqui é a verdade. Se você quiser evangelizar mais alguém. Então, passe para frente. Então, que o Senhor nos abençoe e nos ajude, que está vindo para o mundo. Não é fácil. Até terça-feira.